Muito bem. Bom dia, pessoal. Quem se inscreveu, quem conseguiu entrar aí, sejam muito bem-vindos. A gente vai dar início a esse webinar para conversar um pouquinho sobre o assunto backup e segurança de dados, que é algo que às vezes a gente tem deixado passar meio despercebido dentro das empresas, até da nossa parte, às vezes a gente não dá a devida atenção, e é algo de extrema relevância para qualquer empresa, qualquer pessoa que trabalha com dados, tem uma relevância muito grande que a gente percebe e dá a importância devida só quando precisa dele, né? Antes a gente acha que é algo trivial, corriqueiro, que tá ali, beleza, tá, eu tenho, mas não dou muita importância, não importa se está funcionando ou não, e acaba relegando um pouco a importância que ele tem. Então, nós decidimos fazer essa conversa, vai ser uma conversa, um bate-papo, nós temos duas pessoas convidadas aí do nosso parceiro Datacentrics, que tem nos fornecido o serviço de nuvem, no serviço que nós oferecemos aos nossos clientes, são eles que nos fornecem. Já temos a parceria há um bom tempo, alguns anos, né, Paulo e Leonardo? Vou deixar vocês se apresentarem aí, dizerem quem são, o que fazem dentro das empresas aí, e aí a gente inicia a conversa aí, beleza? Então, Paulo, pode ir lá. Bom dia a todos. Eu sou Paulo Souza da Datacentrics. Eu sou uma empresa, a gente trabalha em uma empresa de nuvem. Eu sou executivo de contas e atendo já há 4 anos já a Evolutize, né? Temos hoje a Datacentrics, ela possui uma história no mercado de tecnologia de 28 anos, né, de existência, então já existe um histórico muito grande na evolução, né, da tecnologia, principalmente de nuvem, né? Somos lá desde o início, né? Trabalhamos com essa tecnologia e estamos aqui uma grande honra de participar desse evento com o nosso parceiro Evolutize e estamos aqui tranquilos, abertos a discutir sobre o assunto. Legal, Por gente. favor. Gente, bom dia. Então, eu sou o Leonardo, eu sou o CTO da Datacentrics, né? Eu estou no mercado já faz alguns anos, né? Principalmente na área de infraestrutura. Eu lidei com algumas situações de backup, já tivemos algumas histórias que é legal que a gente possa compartilhar aqui com vocês a respeito disso, tanto próprias quanto de clientes, né, e de ambientes. E eu acho que o cenário é muito isso, assim, a gente pouco fala a respeito, a gente muito ouve falar a respeito de backups, estratégias e a estrutura de governança de backup de forma geral, de segurança de dados, mas pouco discute a respeito, né? O que que é melhor para cada empresa, como funciona melhor para cada cenário, porque a gente olha os by the books, né? E os by the books às vezes são muito complexos ou caros, né? E existem cenários onde existe, de certa forma, uma gratuidade, num modelo de gratuidade, até o pior cenário possível que tu precisa replicar de forma geral. Então, obrigado pelo convite, né? É importante que a gente possa. Eu prego muito isso. É importante conversar a respeito desses assuntos, porque quanto mais a gente conversa, mais a gente consegue disseminar esse conhecimento, mais a gente consegue efetivamente fazer a consciência das pessoas em relação ao backup e quais estratégias a gente pode adotar até de convencimento. Porque a gente sabe que muitas empresas, muitos negócios olham para isso como um custo direto, né? Mas como é que a gente transforma isso como estratégia efetivamente para o negócio? E aí a gente tem algumas histórias boas aí para compartilhar com vocês. Muito bem. Sejam bem-vindos aí, vocês dois também, pessoal que está nos assistindo. Eu pedi para eles se apresentarem e eu não me apresentei. Meu nome é Osli, para quem não me conhece, tem algumas pessoas aí que talvez eu não tenha conversado ainda. Sou gerente de TI aqui da Evolutize, trabalho já há uns 25 anos aqui já. Então, eu conheço bem a história da empresa, passei por algumas situações complicadas, passei por momentos bons, vivemos um momento bom agora, passei por situações difíceis aí, inclusive relacionados ao assunto que nós vamos abordar hoje, né? E é sobre isso que a gente queria conversar um pouquinho, trocar experiências, contar fatos que aconteceram, que a gente vivenciou, como que a gente tratou eles para resolver e principalmente o que a gente pode fazer para evitar que eles se repitam, né? Que situações traumáticas, críticas,
é importante a gente saber como resolver, mas é muito mais importante a gente tratar de evitar elas, né? De evitar que elas aconteçam, porque elas causam transtorno, causam prejuízo financeiro, causam desgaste, tudo de ruim que a gente pode imaginar no nosso negócio, essas situações elas nos trazem, né? Então, a gente precisa pensar sempre em formas de evitar que elas aconteçam, né? E aí, para isso eu trouxe nossos parceiros aí para eles conversarem um pouco conosco também, nos darem dicas do que eles têm usado, o que eles têm para oferecer também, para que a gente possa tratar esses assuntos e realmente evitar que eles aconteçam. A primeira coisa que a gente tem que entender, né, é que backup não é um luxo, né? O backup, muitas vezes, ele é, como eu falei antes, no início, ele parece ser algo trivial, beleza, eu crio uma rotina lá, coloco ela para rodar, agendo ela, ela roda todo dia, e beleza, estou com backup, né? E aí, e aí eu não olho se esse backup está realmente funcionando, se eu consigo restaurar ele quando eu preciso dele, né? E um dia eu vou precisar. Ainda mais na época que nós vivemos agora, com tudo aberto, né? A maioria das empresas trabalha com sistemas online, em nuvem ou web, né? Que tem acesso externo. E aí sempre corremos o risco, né? De ter alguém tentando invadir, ou nós temos pessoas que às vezes clicam de forma descuidada em links suspeitos que não confirmam se são coisas relacionadas realmente ao trabalho não acabam clicando e abrem uma porta para alguém invadir. Independente do tamanho da empresa, grande ou pequena, a gente sempre está sujeito a essas coisas, né? Falhas de hardware, inclusive, o hardware não é eterno, né? Ele pode vir a falhar, tem vida útil, né? Tem tempo de vida útil, então a gente tem que se preocupar com isso também, né? E os famosos ataques de ransomware, né? Que a gente inclusive aqui, nós sofremos um ataque desse alguns anos atrás aí, deu um transtorno muito grande para nós aí, principalmente nos servidores internos. Aí, mais uma vez, vou elogiar o trabalho da DataCentrics aí, porque os clientes que a gente tinha na nuvem com a DataCentrics, não, um deles percebeu o problema que aconteceu em 3 servidores. Um deles percebeu o problema porque ele trabalhava à noite. Trabalhava de madrugada, tinha 3 turnos, né? Trabalhava de madrugada e percebeu. O restante a gente conseguiu recuperar de uma forma muito rápida do backup, né? E os clientes nem perceberam que tinham sido atacados, né? Então, isso reforça a importância que se precisa dar para um backup e a importância de a gente agora trabalhar para evitar isso, né? Depois disso, fizemos um trabalho intenso aqui de segurança, né? Para evitar que esse problema se repetisse, né? Então, só trazendo essa experiência para vocês entenderem o quanto que é complexo esse assunto. Isso nos deu um transtorno de várias semanas de recuperação de servidores e busca de backups. Graças a Deus a gente conseguiu recuperar tudo, reinstalamos os servidores que precisavam, transformamos os que eram Windows, transformamos em Linux, não fazendo propaganda nenhuma, né? Mas os servidores Linux não foram afetados, tivemos uma segurança maior nesses servidores, então nós transformamos todos os Windows que nós tínhamos aqui em Linux, e depois disso nós não tivemos mais nenhum problema. É lógico, implementamos itens de segurança dentro da empresa também, né, para isso não ser mais tão suscetível, né? Com vocês a conversa, a palavra aí, Leonardo, Paulo, falem aí das experiências de vocês relacionadas a esse assunto, o que vocês sugerem também, que nossos clientes podem fazer aí também para se resguardar de um possível transtorno desses. Eu acho que tu foi muito pontual, quando tu colocaste, né, da questão do próprio ransomware, das formas de ataque, o que acontece naturalmente na operação. E aí, esse é um recado importante, né, para as equipes aqui, os que são técnicos, os que são gestores, pensarem assim, o backup, ele não é operação, ele é estratégia. Efetivamente, ele é estratégia de negócio. Então, assim, o backup é diferente de uma cópia, o backup é diferente de storage, né? Tu tem que ter um backup como resiliência, efetivamente, e aí existem várias estratégias de backup. Antes era aquela 3-2-1, depois ficou a 3-2-1-1-0 agora, que daí permite a questão de imutabilidade e backups off-site.
Então, assim, estratégias de backup tem aos montes. Só que, de novo, aí, às vezes as empresas enxergam isso assim, quando tu não tem um ataque ainda, e aí eu vou citar duas empresas, não vou citar, obviamente, o nome das empresas, mas vou citar dois casos de empresas. Teve uma empresa de sistema financeiro, né, aqui no sul do estado, em que ela tomou um ataque de ransomware, né? Ela levou uma semana para recuperar toda a estrutura, né? E assim, gente, uma empresa de sistema financeiro, uma semana fora do ar é algo muito grave. Muito grave, ao ponto de notificação do Banco Central, notificação dos órgãos de competência de regulação, porque existe uma. Não sei se alguém aqui é do sistema financeiro ou participou do sistema financeiro, mas existe uma rotina no sistema de pagamentos brasileiro em que obrigatoriamente eu preciso iniciar o dia e encerrar o dia, para que todas as instituições financeiras saibam que eu estou operando nesse dia. Então, assim, imagina uma operação que ficou 7 dias fora do ar, para o mercado financeiro ela deixou de existir. E isso é muito grave, é efetivamente muito grave. E o que aconteceu? Um usuário terceiro com uma senha frágil, né? Perdeu essa senha, invadiram o sistema, ele tinha privilégios, esses privilégios foram escalados, e obviamente a gente está falando aqui de uma. Sim. O que que o atacante pensa nesse momento, né? É como um ladrão de rua, né? Quando não é direcionado para uma grande empresa, eu vou invadir o Nubank. Beleza, é uma coisa mais direcionada, é um grupo que se especializa, vai atrás, vai explorar brechas, vai para a Deep Web buscar informação. É uma coisa mais organizada, chega a ser até um crime organizado. Quando é uma situação muito eventual, é aquela galera que dá uma tarrafada na rede, efetivamente, vê onde estão as vulnerabilidades, explora essas vulnerabilidades, e se ele conseguir entrar de forma fácil, ele aprofunda. Se ele não conseguir entrar de forma fácil, ele sai fora. Isso é a mentalidade do atacante, né? E o que aconteceu? Ele deu a tarrafiada, pegou, conseguiu a credencial, e aí ele se aprofundou, foi atrás, foi buscar informação, etc. Ele plantou em 45 dias antes do ataque. Então ele trabalhou, ficou 45 dias conectado, implantando informação, etc. Porque ele viu que era uma empresa de sistema financeiro, acabou se aprofundando e tudo. Demorou 7 dias para recuperar. Qual era a estratégia de backup dele? Eles tinham um disaster recovery, eles tinham um backup offsite, eles tinham toda a estrutura. Só que eles nunca tinham testado efetivamente todo o ambiente para recuperação. E aí tu tem um problema. Porque no momento que tu não tem um plano de disaster recovery efetivamente, porque existem duas coisas diferentes. Uma coisa é o PCN, Plano de Continuidade de Negócio. Ele envolve toda a estrutura de negócio da empresa. Até o ponto, assim, se o gerente de tecnologia não estiver disponível, quem responde pelas ações? Qual que é a hierarquia de acesso? Como é que se fecha uma sala de guerra nesse momento? Então, é o plano de continuidade de negócio. E aí tem uma outra coisa chamada PCR-DTI, que é o Plano de Continuidade de Recuperação de Desastres de Tecnologia da Informação. Esse cara define todo o plano estratégico, o plano tático, técnico de execução do plano de TI. Como é o backup, aonde ele fica, como é que eu testo, em qual recorrência que eu testo esses backups. A partir de toda essa estrutura, eu tenho uma maturidade, um determinado nível de maturidade, hoje até a ISO 27771, se eu não me engano, ou 701, ela define a questão do plano de continuidade de negócio, é uma ISO de continuidade de negócio, em que ela determina esses parâmetros, e eu tenho toda a minha estrutura segura. Só que a empresa, ela tinha toda essa estrutura, estava preparada no momento de execução efetivamente, ela falhou. E aí demorou 7 dias. Esse é o caso, pior, o caso ruim. Aí tem o caso bom. Uma outra empresa nacional, de porte nacional, ela teve também um ataque de ransomware na estrutura de bancos de dados, que era bem crítica, né? Não que todo banco de dados é crítico, mas efetivamente essa estrutura era um core da empresa, praticamente. E ela recuperou em uma noite, 12 horas. Toda a estrutura ela conseguiu recuperar em 12 horas. Por quê? Porque ela tinha planos adequados, ela estava se preparando para a certificação de ISO 27701, ela já estava preparada com testes, com estruturas, ou seja, ela sabia o que estava acontecendo. E foi um ataque direcionado. Então foi uma coisa mais específica, ou seja, tem mais força nesse tipo de ataque.
e ela conseguiu recuperar efetivamente toda a operação em 12 horas. São dois pesos e duas medidas, ou seja, uma adotou efetivamente as melhores práticas, os melhores procedimentos e o backup como estratégia, seu plano de continuidade como estratégia, e a outra simplesmente tinha a documentação, mas efetivamente ela não se apropriou disso. E aí vem o grande ponto, né? No momento em que tu sofre esse tipo de ataque, infelizmente é onde as empresas acabam se mexendo, acabam investindo, acabam se preocupando um pouco mais, entendendo que isso é um risco de negócio, efetivamente, não só um risco técnico. Então, efetivamente entendem que isso é um risco de negócio e a partir desse risco de negócio, investem. Infelizmente, elas investem. E aí, quando elas investem, obviamente se protegem mais, acabam tendo salvaguardas, né? E o Ozzy falou um negócio, a questão da tecnologia, e efetivamente, né? O Linux tem mais dificuldade, efetivamente, de ter vírus, né? Mas eu tenho uns 3 ou 4 vírus aqui que eu cito que atacam o Linux também, né? E são muito fáceis de conseguir na internet. Infelizmente, a IA está ajudando um pouco nisso, na disseminação dessa informação e nesse controle, mas é muito fácil conseguir vírus hoje na internet. Muito fácil mesmo. E aí o que que acontece? Tem uma galera muito nova vindo para o mercado que, infelizmente, né, como em todas as áreas, em como na nossa vida, né, existe, elas têm um lado de batalha, né, um lado que busca realmente confrontar o sistema, entre aspas, e ir para esse caminho de errado. E eles estão conseguindo muito fácil informação, muito, muito, muito fácil. Tem um outro exemplo, assim, que em relação a esses pontos, assim, aqui no Sul, ontem tá sendo desarticulada uma quadrilha aqui no litoral do Rio Grande do Sul, onde eu moro, inclusive, né, que está atacando empresas com aplicativos de roubo de credenciais, né? Ou seja, é uma ponta do iceberg, né? A empresa ser invadida por vírus, coletar essas informações, ter os seus dados publicados na internet é uma ponta do iceberg, porque por baixo tem um submundo que busca isso, que vai atrás, que pega essas informações, por menores que sejam, e usam isso para atacar. Né? Mas vou voltar para o backup, porque senão eu vou ir longe nesse assunto, porque é um assunto que eu gosto muito. Mas, assim, efetivamente essa questão, assim, o como a gente consegue fazer com que a empresa, né, enquanto técnico ou enquanto gestor de tecnologia, quanto que a gente consegue estabelecer que isso realmente é importante para o negócio. E talvez usar argumentos um pouco diferentes daqueles tradicionais, do que é necessário, porque o dado, mas assim quanto que é o RPO ou RTO efetivamente da empresa numa perda de informações? E o negócio precisa dizer isso. O negócio precisa dizer assim, olha, quanto tempo eu posso ficar parado sem perder dinheiro? Porque eu tenho certeza, quando chegar num acionista, num diretor, num dono de empresa, diz assim, olha, cara, se tu ficar 12 horas parada, tu vai perder R$ 1 milhão. Tu vai deixar de ganhar R$ 1 milhão, ou pior, pode perder efetivamente por danos cessantes e aí por diante. Então, é importante que a gente consiga levar argumentos que sejam mais diretos, mais claros para os nossos gestores, para os nossos líderes, para que eles possam entender esse modelo. E fala aí no bolso, né? Uhum. É, Bolso, quando aperta no bolso, isso é o jeito mais fácil de fazer entender, muitas vezes, é isso, mostrar o quanto o prejuízo pode ser grande, né? Quanto pode perder em dinheiro, ter que gastar, ter que investir, né, em segurança maior, né? Mas uma coisa muito exatamente. importante, independente de qualquer esquema de segurança que se monte, do quanto mais tu feche o teu sistema, tua rede, tua estrutura, se as pessoas não estiverem conscientizadas, treinadas, inclusive, a tomar cuidado com tudo que elas abrem nos seus dispositivos, nos seus computadores, nada disso adianta, né? Porque, como tu mesmo comentou, né? Num desses casos aí, a pessoa acabou clicando em algo que abriu uma porta para
pro invasor, né? Então, precisa muito dessa consciência, porque senão não tem segurança que resista. É a mesma coisa que você colocar uma grade eletrificada e tudo mais ao redor da tua casa e deixar a porta destrancada, né? Eu deixo o portão destrancado, eu deixo entreaberto, né? O ladrão não vai entrar, né? Não adianta qualquer esquema de segurança que tu tenha, não vai te garantir segurança nenhuma, né? Porque nós dependemos de pessoas, apesar de trabalharmos com TI, nós somos pessoas, nós somos suscetíveis a erros, né? E precisamos ter essa consciência, começando em nós mesmos, né? Tá? Precisamos ter esse cuidado, essa consciência, né? De tomarmos um cuidado redobrado quando se trata principalmente de coisas desconhecidas que recebemos, né? Mas não ser bem direto, né? E-mails, WhatsApp, seja o que for, né? Coisas de fontes desconhecidas, aqueles links estranhos lá, aquelas promessas de ganhar dinheiro fácil. é, Normalmente são as portas de entrada para essas coisas quando se tem uma segurança, mesmo que se tenha uma segurança muito reforçada, né? E E sempre é bom lembrar que o dono dos dados é o responsável pelo backup, né? Isso é muito importante que a gente tenha essa consciência, né? As empresas que contratam o sistema, nós mesmos, né, os nossos dados pessoais que a gente guarda em computador, em celular, fotos, documentos importantes, né? É, Aplicativo de banco, nós somos responsáveis por isso, é nosso, né? Nós somos responsáveis por isso, né? De cuidar disso, né? Então, a gente tem que ter essa consciência também de que nós precisamos cuidar dessas coisas que são nossas, né? Nós somos o dono dos dados, é responsável pelo backup, né? legal tu falar sobre isso, assim, né? Na cloud, a gente tem um conceito que é responsabilidade compartilhada. Uhum. Ou seja, eu sou responsável por uma determinada estrutura. Vamos pensar no nosso negócio Datacentrics, aqui de Cloud Datacentrics, né? Eu sou responsável por garantir a disponibilidade da infraestrutura física, da infraestrutura de gestão de sistemas operacionais, de garantir a parte de serviços, backups, toda a estrutura. A aplicação é responsabilidade do cliente, porque eu não entro na máquina do cliente, é a responsabilidade do cliente. Ou seja, eu preciso mostrar para o cliente, olha, é, é uma responsabilidade compartilhada. Porque muitas vezes acontece, cara, tive um vírus, né? Aconteceu alguma coisa, o que está acontecendo? Normalmente quando me ligam, eu digo, cara, o que está acontecendo? Eu realmente não sei. Porque para mim está tudo bem aqui. Agora deixa eu ver, deixa eu te Uhum. ajudar a ver o que está acontecendo Sim. contigo, né? E a gente trabalha com isso. Mas assim, pensando nesse aspecto, vamos superar que a questão, hoje o meu backup é a estratégia. Pô, show de bola. Né? O meu gestor tá consciente disso. Eu tenho verba, tenho recurso, e primeira coisa, já não existe ferramenta mágica. Não existe ferramenta mágica. Ah, eu comprei o CrowdStrike ou o Vim, eu comprei a melhor ferramenta de backup do mercado da IBM. Cara, não tem ferramenta certa. É o que se adequa ao teu negócio e às tuas exigências de atendimento ao teu negócio. Então, assim, eu sou completamente agnóstico a qualquer tipo de tecnologia, efetivamente. Eu acho que a tecnologia ela tem que se adequar ao negócio, e não ao contrário, até o negócio se adequar à tecnologia. Sou bem contra até esse tipo de situação, porque efetivamente quem paga a conta no final do dia é o negócio e não é a tecnologia. Né? A não ser que tu seja uma empresa 100% de tecnologia, como o Google da vida, que daí beleza, o negócio deles é tecnologia e eles têm que entregar dessa forma. Mas o nosso negócio, efetivamente, das empresas todas que a gente acompanha, é obviamente entregar tecnologia, mas muito mais vezes focadas ao negócio do cliente, né? Então, nessa linha. Então, pensando nesse aspecto, aí a tecnologia tem um papel fundamental, né? Definição da própria estratégia. Ah, eu vou fazer isso on-premises ou fazer isso de forma híbrida ou vou fazer só remoto, né? Eu vou usar um base da vida, uma estrutura de base. Eu vou usar um modelo de virtualização, um modelo de snapshot, que são completamente diferentes. Eu vou usar o modelo lá, o 321, ou vou ter uma política de retenção diferente, eu vou ter backups anuais, mensais, semanais, e aí por diante. O que é importante backupear? Porque, assim, não sei se é novidade para você, mas vou dar um exemplo do Office 365. Quando a gente contrata o Office 365, a gente imagina, não, tô com a Microsoft, agora tô zerado, o que acontecer para mim tá tudo certo. Se tu pegar um ransomware na tua máquina, muito provavelmente,
Se tu não tiver a feature dentro do Office 365 de imutabilidade, tu vai perder os teus dados que estão no OneDrive, né? Outra coisa, o Office 365 não faz backup, né? Ele fica ali numa lixeira durante o período ali, se eu não me engano, é 30 dias no máximo. Depois disso, é lixo mesmo. Ou seja, se tu precisar recuperar um arquivo maior do que 30 dias, tu não vai conseguir. A não ser que tu contrate o serviço de backup do Office 365 pela própria Microsoft ou com um software terceiro. Então, às vezes, a gente olha para aquele cenário e diz, não, estou salvo, estou protegido, estou na nuvem. Muitas vezes, não, agora estou na nuvem e estou protegido. Mas efetivamente não testo o backup se ele vai subir depois, se ele não vai dar problema, se a política está sendo aplicada de forma correta, e aí eu, como fornecedor, sou obrigado a fornecer esse tipo de informação para vocês, né, como clientes. Então, se a política está sendo adequada, se não está dando erro de backup, se não está falhando alguma coisa, porque, de novo, é uma responsabilidade compartilhada. Eu preciso fazer com que a empresa também se preocupe com esse cenário, né? Porque senão, depois lá na frente, no momento de crise, alguma coisa, vai chegar, não tem backup. Putz, a culpa é de quem? É tua, é minha? O que está acontecendo? Por que não foi visto? E aí por diante. A questão da própria imutabilidade, né? Garantir que a ferramenta que vocês estão usando, que o provedor que vocês estão usando, garanta a imutabilidade de dados, porque realmente, quando tiver um ataque e a minha estrutura de backup for corrompida, já era também. Então, precisa garantir todos esses aspectos. Aí a gente começa a entrar em outros pontos, Zero Trust, criptografia end-to-end, aspectos mais de segurança efetivo, que assim, backup é uma parte, gente. Né? Backup é um processo de garantia. O Eduardo, né, que é o nosso diretor financeiro, que a gente sempre fala da questão de contrato. Contrato não é para agora, não é para depois, é quando é um problema. Backup é a mesma coisa. Backup, eu tenho, tá tudo certo, mas a minha vida tá funcionando, não perdi nenhum dado, tá tudo certo, tá tudo funcionando. Backup é só para tá lá, né? Efetivamente vai acontecer quando tiver um problema. Então, nesse momento tu precisa garantir que tudo que tu previu antes, que tudo que tu garantiu que não teria problema, os acessos, zero trust, duplo fator de autenticação, segregação de acesso, né? Tu separe e agora, tá, beleza. Se acontecer alguma falha aqui nessas portas, eu estou garantido que eu ainda tenho o meu backup ou ainda tenho minha replicação fora, off-site, que garanta toda essa estrutura. Falou uma coisa interessante aí, que a tecnologia tem que se adequar ao negócio, né? Que o backup não interessa que tu tenha a melhor ferramenta e tudo mais, né? É isso mesmo que a gente pensa também, né? Porque, assim, ó, se tu fazendo um backup num pendrive, levando ele para casa, atende aquilo que tu precisa, ele é seguro para ti, tudo bem. Não precisa pensar em criar algo fenomenal, né, para se resguardar, né? Tu precisa ter algo seguro, algo que te garanta a tua segurança. Então, se um pendrive funciona, o HD externo funciona, tudo bem. O que é muito importante ter em mente também é que não adianta você fazer backup e deixar no mesmo local onde estão os seus dados, que eu já vi isso acontecer algumas vezes, né? O cliente tem backup, tudo lindo, maravilhoso, funcionando todo dia, fazendo 2 vezes por dia, e fica dentro do mesmo servidor onde está o banco de dados. Quando eu falo de backup, estou especificamente falando de banco de dados, que é a nossa preocupação aqui na Evolutize, né? A gente tem a preocupação do backup dos dados, porque a aplicação que a gente instala nos clientes, a gente consegue recuperar em questão de minutos, a gente consegue colocar ela no ar. A gente tem a aplicação sempre atualizada aqui, né? Os dados que são do cliente, esses a gente não tem, né? Então, essa é a minha preocupação. Então, quando você faz backup, sempre precisa entender que ele não pode, o arquivo do backup que você gera, ele não pode ficar hospedado dentro da mesma máquina onde está rodando o sistema. Porque se essa máquina foi invadida, se essa máquina der um problema de hardware, por exemplo, estoura um HD desse aí, dá um crash aí no HD e fica irrecuperável, se foi tudo, foi a base de dados, foi o backup, foi tudo para o brejo, né? Então, precisa sempre ter essa ideia de que ele precisa ser levado para um outro lugar. Não interessa se é um pendrive, se é um HD externo, se é um e-mail, se é um compartilhamento na nuvem,
algum lugar aí que tu tem reservado para guardar isso. A tecnologia não é tão importante quanto o processo que você precisa ter para essa segurança, né? Então, isso é uma preocupação que é bem pertinente, que precisa estar a gente precisa ter em mente sempre que ela é importante, né? Outra Bom, coisa, Leonardo, quanto aos tipos de backups, a gente recomenda sempre que se faça um backup full, pelo menos um por dia da base de dados, né? Existem outros tipos, existe incremental, diferencial. Eu sei que isso não é só para banco de dados, esse tipo de backup funciona para qualquer coisa, para documentos, para arquivos, para o que quer que seja, né? Ele funciona dessa forma. O que vocês têm recomendado aí para os clientes de vocês? O que vocês têm praticado dentro da DataCentrics? Eu sei que a gente pode implementar, a gente tem clientes que usam dessa forma, né? A gente faz um backup full diário, a cada 2, 3 horas faz um backup incremental ou diferencial, né? E vai salvando. Isso daqui a pouco nós vamos falar mais para frente sobre o RPO e o RTO, né? Tu já citou alguma coisa ali antes, né? A uhum. gente pode reforçar um pouco mais adiante, né? Isso tudo depende do tempo que o cliente pode ficar sem sistema, pode ficar sem dados, né? Então, o que vocês têm recomendado aí nesse sentido? Eu falei da questão do 3-2-1, né? E eu não Uhum, explorei muito, mas assim, vamos pensar. Quando a gente fala da estratégia de backup 3-2-1, é mercado, assim, Gartner, a gente está falando de uma adoção, assim, uma boa prática de mercado para backup, que é 3 cópias, né? O arquivo original é mais 2 cópias, ou seja, eu garanti pelo menos que eu tenha um backup e mais 2 cópias desse backup. 2 mídias diferentes, ou seja, eu garanti que eu esteja num HD, né, estrutura, e um pendrive, por exemplo, uma outra estrutura. Estou na máquina local, né, para ter um acesso rápido a esse backup, e estou num HD externo, por exemplo, numa fita, whatever, esteja num lugar de fácil acesso. E uma cópia off-site, ou seja, eu tenho que garantir que essa estrutura esteja em outro lugar também. Caso eu perca minha estrutura local, né, dentro do próprio servidor, num HD externo, numa fita, numa mídia removível, além disso, eu estou fora de casa. Né? Tem uma estrutura fora de site. E aí tem uma variação dessa, um pouco mais moderna, que bota o 3-2-1-1-0. Que daí o 1 é uma cópia offline imutável, ou seja, eu não tenho como quebrar essa cópia, né? Eu não consigo, sem ser através de uma ferramenta ou efetivamente, eu não consigo mexer nessa estrutura e garantir que tenha 0 erros. Ou seja, eu confiro a minha estrutura de backup, né, 3-2-1-1-0, diariamente, garantindo que eu não tenha nenhum tipo de erro nesse tipo de backup. Hoje a gente aborda muito essa estratégia dentro de casa, né? Hoje eu utilizo ferramenta Vim. Então, o Vim ele me possibilita que eu adeque a política do cliente. Então, o cliente quer um backup diário. Eu faço um backup full diário e faço um incremental a cada 2 horas, 1 hora. Mas, óbvio, depende um pouco da janela de backup. Por imagina uma máquina de 1 TB de backup, 1 TB, demora 1 hora para fazer o backup e eu tenho de 1 em 1 hora. Não faz sentido. Então, eu teria que, esse cara teria um backup de 2 em 2 horas. Isso tudo a gente conversa com o cliente entendendo o negócio dele. Efetivamente. E aí a maior pergunta que vem depois, né? Vem o que é o teu RPO e qual que é o teu RTO? Porque a partir disso a gente sugere uma política de backup. Porque quando a gente pega uma empresa que está fragilizada por um ataque, alguma coisa aconteceu, ela quer, cara, eu quero backup de minuto em minuto. Não me interessa o que está acontecendo. Eu falei, tá, olha só. Primeira coisa, vai ficar muito caro para ti isso acontecer. Né? E questão de transparência do Trust Advisor. Vai ficar muito caro. Qual que é o teu negócio? Quanto que tu pode perder efetivamente de grana e quanto é que teu negócio suporta ficar fora do ar? Né? Ah, cara, eu posso ficar. E aí tem métricas de fazer isso, cálculos, né, que toda área de negócio vai se envolver, tanto tempo fora do ar. Então tá, então adota esse backup aqui, vamos fazer um full. Olha, cara, meu backup eu tenho uma instituição financeira conosco hoje, que não é que foi atacada, é uma outra instituição financeira, né, que hoje ele tem o backup conosco. Então, assim, ele tem acho que umas 300 máquinas virtuais conosco, mais bancos de dados, etc. E ele tem uma estratégia para cada grupo de aplicações. Então, para essa aplicação, meu RPO é de 2 minutos. Não posso ficar mais fora do ar mais do que 2 minutos.
Tá, então esse cara aqui, nós temos uma estratégia de ativo-ativo. Eu tenho o site principal, o site contingência, e os dois estão no ar trabalhando ao mesmo tempo. Se algum ficar fora do ar, alta disponibilidade garante, vai trabalhar, se o outro ficar fora do ar, tá tudo certo, né? Aí eu replico através de VIN, que garante a imutabilidade, ou seja, se esse cara for atacado e pegar um ransomware, esse cara do outro lado aqui não é atacado. Ele não vai ser contaminado. Aí o cara, não, olha só, isso, e claro, né, gente, isso é caro. Caro assim, não, é o investimento que vale a pena para o negócio, né? Porque caro e barato depende muito do ponto de vista. Então, assim, é um investimento relativamente alto para o negócio. Valeu, não preciso ser tanto assim. Se eu ficar uma hora fora do ar, né, eu posso fazer, opa, então faz o seguinte, eu faço a mesma replicação, só que o outro lado está offline. Se tu cair aqui, eu garanto que tu vai ter uma hora de perda de dados, mas o teu outro lado vai subir, né, porque tu já perdeu esse lado, vai subir e tu não vai ter perda de dados. Com uma hora, tudo certo. Pô, tudo bem, isso também tem um custo. Cara, aqui ó, é cópia de arquivo da planilha. Cara, às vezes a planilha do diretor é mais importante que o negócio, mas vamos lá. É a cópia do documento do comercial que envia diariamente para um parceiro. Cara, se eu perder esse documento hoje, recuperar ele do backup da semana passada, não tem problema nenhum, tá tudo certo. Beleza, coloca lá, inclusive esfria esse dado, né? Não deixa ele quente, porque o que acontece? Quanto mais quente o dado, né, numa plataforma, por exemplo, de backup offsite, quanto mais quente esse dado, mais caro ele se torna. Quanto mais frio esse dado, mais barato ele se torna. Então, por exemplo, eu tenho uma área lá de armazenamento que se eu precisar recuperar esse arquivo, eu vou demorar 2 horas. Tudo certo. Eu vou lá, esquento esse dado, coloco, disponibilizo, 2 horas depois ele está disponível no local do diretório que o cliente pediu. Beleza. Ele custa infinitamente menos do que aquele ambiente ativo. E aí tu pode garantir que tu tenha essa estrutura replicada fora de casa. Então, gente, assim, cada negócio determina a regra, né? A regra do jogo está com o negócio. E isso é muito difícil, às vezes, as empresas entenderem que quando cria uma estrutura, por exemplo, mas tecnologia tem que me dizer tudo. Cara, tecnologia é apoio, né? Por muito tempo eu tô na área de tecnologia, na área de infraestrutura há uns 30 anos, mais ou menos, trabalhando só com infraestrutura. E eu sempre pensei, né, uns anos para cá, mudei um pouco, mas eu sempre pensei na questão, não, tecnologia é o core. Ela é o core, mas ela é o core de apoio. O negócio é o mais importante de tudo, né? Efetivamente, porque se tu não tem negócio, tu não tem tecnologia. A tecnologia ela é fundamental. Normalmente as melhores soluções saem de dentro de tecnologia, elas não vão partir das outras áreas. Mas ela é praticamente a obrigação da tecnologia mostrar quais são os caminhos, os melhores caminhos, os mais interessantes, com o melhor custo, com o melhor investimento e levar para o negócio assim mais formatado, porque o negócio vai simplesmente dizer, olha, eu quero desse jeito, é como se fosse um cardápio de restaurante. Eu quero desse jeito, dessa forma, por esse preço. E aí tu volta para a área e diz, não, beleza, agora vamos buscar isso. Só que às vezes tu precisa convencer negócio tu precisa disso. Porque de novo, porque a tecnologia está envolvida com muitas áreas, ela acaba dizendo o seguinte: eu conheço o financeiro, eu conheço o comercial, eu conheço efetivamente o negócio. Quando tu bater lá, vai dar problema. Então, assim, vamos junto, né, numa questão mais organizacional e estratégica, muito controlando tentando controlar o cenário, porque depois, quando acontecer alguma coisa do ponto de vista de tecnologia, e hoje as empresas são praticamente baseadas em tecnologia, não importa o negócio que tu tenha, tu é baseado em tecnologia, né? A empresa que assim, que não enxerga isso dessa forma, ela está muito propensa a ter uma tecnologia muito defasada que pode te colocar fora do mercado, né? E pode fazer com que tu perca, ou seja, negócio perca espaço por não estar atualizado, né? E aí eu não vou falar nem a questão de, por exemplo, hoje o uso da inteligência artificial. Hoje já tem ferramentas de backup, ferramentas de segurança integradas ao uso de inteligência artificial que fazem com que tu possa tomar decisões muito rápidas, efetivamente muito mais rápidas do que uma pessoa, um humano tomando essas decisões, que facilitam muito o trabalho, né?
E aí que vale um adendo, eu não sou aquele que pensa que a IA vai substituir a tecnologia ou que vai substituir o humano. Pelo contrário, eu acho muito provável que as pessoas que não estão utilizando o IA é que vão estar fora do mercado em algum tempo. As pessoas que estão habilitadas para o uso do IA e entendem que isso é uma ferramenta, né, vão crescer muito rápido e vão trazer muito mais resultado para o negócio. Show de bola. É, isso aí. Isso mesmo. Outra segurança dos dados ali, tu comentou alguma coisa antes do backup imutável, né? É muito importante a gente ter uma opção nesse sentido aí, pelo menos de algum período, né? Porque isso evita com que mesmo que tenha um ataque, que o arquivo seja alterado, né? Não vai resolver um problema de hardware, né? Se acontecer um problema de hardware, isso não tem o que resolva, né? Mas vai resolver um problema de algum ataque de ransomware, que é o mais comum. Hoje em dia é mais comum acontecer ataques de ransomware do que problemas de hardware, né? Então, é importante realmente ter essa opção de segurança, né? É, e comentasse também da importância de ter o backup salvo em mais de um lugar, né? É algo que eu tinha anotado aqui também para sugerir. Não deixa salvo em um lugar só. Garante que tenha 2, 3 lugares aí. É lógico, não precisa ser neurótico, né? E sair copiando para tudo que é lado, daqui a pouco não sabe mais nem onde é que está, né? Mas precisa ter lugares pré-definidos, né? Mais de um, né? Para garantir que deu problema em um lugar, eu posso recorrer ao outro, né? Tem uma cópia dentro da empresa, outra na nuvem, se dependendo do negócio, tem uma cópia levando para casa. Tu também falou antes ali que é muito importante a gente saber, cada negócio tem as suas particularidades, né? E não é só o backup, é o sistema, é a tecnologia num todo, ela tem que se adequar. Realmente, o nosso pensamento aqui na Evolutis é esse também, né? Da nossa tecnologia, do nosso sistema, ela vir completar o negócio do cliente, ajudar o cliente a gerir o negócio, não mudar o negócio. O cliente sabe como gerenciar o negócio dele, o cliente sabe o que ele precisa fazer para ganhar dinheiro, é o negócio dele que permitiu com que ele comprasse o sistema, então o negócio dele é imutável, né? É ele que vai decidir quanto que deve mudar ou não, né? Agora, a tecnologia que nós oferecemos que tem que estar adequada a auxiliar ele a gerenciar o negócio dele, né? Então, quanto mais a gente conseguir ajudar nesse sentido, é, falando em pessoas de TI agora, pessoas que estão nos vendo aí, que têm essa preocupação, quanto mais nós conseguirmos auxiliar vocês nessa questão de backup, de segurança, a gente está à disposição para buscar soluções juntos, para buscar parceiros que possam nos ajudar naquilo que a gente não pode oferecer, mas a gente está aí para ajudar, para realmente a tecnologia que a gente possa oferecer para vocês, ela se adequar ao negócio. E é lógico, quando vocês perceberem, não, o que eu estou fazendo hoje não está muito adequado, eu quero melhorar. Aí sim, aí a gente entra junto em parceria e sugere melhores práticas, uma tecnologia melhor, talvez, do que está sendo usada, né, para garantir a tua segurança. Tu comentou também do RPO, RTO, né, Leonardo, muito importante, eu tinha também guardado aqui para a gente conversar. Só para entender, o RPO é quanto de perda de dados o cliente aceita. O que tu tinhas comentado, né? Quanto que eu posso perder sem me complicar? Posso perder, sei lá, um movimento de quanto tempo, né? Posso perder de uma hora, posso perder de um dia, posso perder de um minuto, depende do negócio também, né? Tem Exato. clientes que não têm uma movimentação tão grande dentro do sistema para se preocupar, a cada 30 minutos precisa de um backup, né? Tem clientes que emitem poucas movimentações por dia, né? Emitem algumas notas apenas, fazem alguma movimentação no sistema. Então, não seria um problema tão grande se tivesse que vir a refazer a movimentação de um dia. Agora, em compensação, vai lidar com um cliente que tem uma movimentação muito grande, não precisa nem chegar numa instituição financeira, né? Pode ser qualquer outro negócio que tenha uma movimentação grande. Nós temos clientes aí que têm a todo momento estão criando projetos novos, criando produtos novos, né? Criando estruturas de produto com milhares e milhares de itens embaixo dela. Então,
pensa o trabalhão que eles teriam, né, se tivesse que refazer a movimentação de um dia, né, ou 2 dias, ou seja, o tempo que for, né? Sim. Então, cada cliente tem sua particularidade e o cliente sabe o quanto ele pode ou não ficar sem esses dados, né? E quanto tempo também que o RTO quanto tempo o sistema pode ficar fora do ar, né? Também é outra questão, né? Quanto tempo um sistema financeiro pode ficar fora, né? Se ficar fora meia hora, já desaba, né? O pessoal que tenta acessar, fazer as transações, é, fica maluco, né? Pensa a gente, né? Precisando fazer um pagamento ou confirmar um recebimento, tu não consegue acessar a tua conta, né? Pensa o desespero, né? Vamos nos colocar no lugar do cliente, né? É desesperador, né? Pensar em ficar horas sem acessar um sistema bancário, né? Então, tudo isso varia de acordo com o negócio. É lógico que ninguém quer fazer retrabalho, né? Retrabalho é prejuízo para qualquer empresa, né? Qualquer pessoa, né? Quando tu trabalhou ali durante o dia inteiro, aí tu chega no dia seguinte, a pessoa do TI vai lá e te fala, pô, as notas que tu lançou ontem, infelizmente, deu um probleminha no sistema, tu vai ter que lançar de novo. A pessoa fica maluca, né? Daí ela tem o trabalho do dia e tem que refazer de novo o que tinha acabado de fazer, né? Então, ninguém gosta de retrabalho. É cansativo, é desgastante e é prejuízo, né? É dinheiro jogado fora, né? Então, em qualquer retrabalho isso acontece, né? Não só por problema de sistema, né? Em qualquer coisa que se faça errada tem que refazer, é a mesma situação, né? Mas falando em sistema, então, o backup, a gente tem que pensar dessa forma, né? Quanto tempo, quanto tempo de dados eu posso perder e quanto tempo eu posso ficar sem sistema, né? E aí, em cima disso, né, criar políticas, criar segurança, né, e rotinas que me garantam integridade, que me garantam recuperação rápida de algum desastre, né? E seguindo, importante também os testes, né, Leonardo? Se não adianta tu ter um backup, tu fazer ele todo dia, todo instante, e tu chegar no momento em que tu precisa usar ele está corrompido, não tá pela metade, está indisponível, não consegue acessar o arquivo, né? Então, de nada adianta, né? Então, a importância de se ter uma rotina em certos períodos, né? Nem, mesmo que não faça diariamente, mas que se faça uma vez por semana ou em algum período, testar esses arquivos, ver se eles realmente estão íntegros, se eu consigo ter acesso a eles, recuperar eles, se está lá dentro aquilo que realmente eu espero que esteja, né? Então, tem que existir essa preocupação também da parte de quem cuida de um backup, né? Queres comentar alguma coisa a respeito disso? Essa é a pior parte. Tu criar o hábito da rotina do teste, sabe? Porque se tu não faz esse teste, efetivamente, quando tu for fazer for recuperar de alguma forma e ele tiver íntegro, é cassino, né? Tu vai dar sorte ou azar. Muito provavelmente tu vai dar azar porque aconteceu um erro e tu não monitorou, tu teve uma perda de dados, etc. Tu criar esse hábito do teste é rotina mesmo e é chato. Tecnicamente falando, é muito chato, porque tu precisa entrar, precisa testar, precisa validar se os dados estão lá, se não estão, qual que foi o último dado lançado a partir do backup, porque, vamos lá, se tu tem, por exemplo, a questão do lançamento de nota fiscal, né? Pô, qual que foi a última nota fiscal lançada em relação ao backup? Ela realmente está lá, foi tudo certinho? Porque não adianta só garantir o dump do banco de dados, né? Isso é uma parte. Precisa garantir se o dado efetivamente está lá. Porque no momento que tu recuperar e durante o processo aconteceu alguma coisa, tu vai perder informação, né? De novo, se teu RPO, teu RTO permitem esse tipo de situação, tá tudo certo, né? Segue a vida, só documenta que foi dessa forma. Mas criar o hábito e a rotina de fazer os testes é o mais difícil para a equipe técnica, né? E eu sei porque muito tempo dentro da equipe técnica sei o quanto era chato a gente fazer essa rotina de backups. O mais importante, né, gente, é assim, lembrar que existem várias formas de fazer isso. Automatizar, garantir integridade através de ferramenta, garantir uma questão de um teste automatizado, por exemplo, em cima de um outro ambiente, cobrar do seu fornecedor, no caso, né,
tanto a Evolutize quanto a Datacentrics, a gente meio que obrigação do teu fornecedor, seja ele outro fornecedor que vocês tenham dentro de casa, mas é meio que obrigação do fornecedor, né? E eu tenho certeza que a Evolutize faz muito isso, porque ela me cobra muito disso também, então a gente trabalha muito em conjunto em relação a esse ponto, mas é importante que, assim, exista o hábito, existam processos, de novo, o Zé falou muito bem, o backup é processo, gente, é tu ter a tua rotina, é ter o teu hábito, é tu fazer isso como uma necessidade importante para o negócio, e garantir que isso funcione também faz parte desse processo, fazer parte dessa rotina. Então tem várias formas de automatizar, assim, às vezes a gente acha que é chato, é um processo manual, trabalhoso, etc., mas tem várias formas de automatizar isso que tornam a rotina mais simples. O mais importante é ter backup. Né? Acho que esse é o ponto principal, acho que um ponto até crucial aqui dessa nossa conversa, né, gente, é conscientizar exatamente esse ponto. Garanta um backup, né? Tem muitas empresas, às vezes, que não têm uma área de tecnologia formada, efetivamente. É, Garanto que o seu fornecedor, o seu terceiro, faça isso para vocês através de relatórios, através de formalização, porque efetivamente na terceirização, em alguns casos, um pouco diferente do modelo de Evolutize, um pouco modelo de GT, mas tem algumas empresas que terceirizam toda a tecnologia, colocam todo mundo, né, fora de casa, inclusive os técnicos que arrumam os computadores, é um terceiro, etc. Na hora que o bicho pegar, precisar efetivamente, pode ser que esse cara que esteja do teu lado, ele não esteja tão comprometido com o teu negócio quanto tu está comprometido com o teu negócio. Então, se resguardem em relação a isso. Cobrem documentação, cobrem relatórios, façam que isso seja rotina também da gestão, né, de tecnologia da área de vocês. Mas, de novo, é rotina e hábito para fazer os testes. E aquilo que a gente pensa em automatizar, se a gente não conseguir fazer de forma manual antes, também não vai funcionar de forma automatizada, né? Então, se for o caso, faça de forma manual mesmo, mas precisa ser Exato. feito, né? Tem que ser feito. É como a ideia do backup que nós comentamos antes, né? Não importa se tem a melhor rotina do mundo, se tem o melhor repositório, se tem a nuvem mais confiável, não importa. Você precisa ter o backup e ele está íntegro, né? E aí chegar a ponto de conseguir fazer esses testes, mesmo que eles sejam de formas manuais, né? Se precisar de ajuda para automatizar isso, nós estamos à disposição para ajudar com isso também. Inclusive, a gente tem um trabalho que a gente deve iniciar na semana que vem, que é criar rotinas de automatização desses testes de backup, né? Hoje a gente faz o backup também, a gente verifica ele periodicamente, mas a gente não verifica todo o arquivo. Então, uma das propostas que eu coloquei para o pessoal da equipe lá é de nós criarmos rotinas automatizadas para cada arquivo de backup que a gente faz, a gente vai testar o banco de dados, ver se ele está apto a ser recuperado ou não, né? Então, isso nos garante. Isso eu estou falando de clientes que estão conosco no data center, né? Que a gente é o responsável pelo backup, a gente faz esse trabalho, né? Então, para esses clientes, a gente vai criar esse tipo de rotina. Quem não está conosco no data center ainda e precisar tratar algo nesse sentido, pode me chamar, me manda e-mail, me chame no Teams, me ligue, mande um sinal de fumaça, qualquer coisa que chame atenção para que a gente possa ajudar também, tá? Outra coisa importante, né, Leonardo, recuperação de desastre. Qual é o plano B da tua empresa, né? Qual é o plano que tu tens para um caso de um do sistema, o teu processo parar de funcionar? Isso é muito importante. Ah, beleza, é tranquilo, eu consigo recuperar buscando o meu backup, tenho certeza que ele está íntegro, consigo recuperar ele em questão de algumas horas, eu tenho tudo no ar funcionando de novo. Mas é importante que se tenha isso, mesmo que ele seja algo manual, mesmo que leve algum tempo, mas eu preciso ter esse plano formalizado para a minha equipe saber, ó, quando acontece, se acontecer, eu sei o que fazer. Eu sei o que eu preciso buscar, eu sei o que eu preciso recuperar para que tudo volte a funcionar como era, né? Então, é muito importante. É lógico, isso tudo, de novo, vai mudar, vai variar de acordo com o teu negócio, né? Tem empresas, como o próprio Leonardo falou, que elas precisam de uma redundância, elas precisam, não podem perder um minuto de tempo nem de dados, né? Então, precisa ter uma redundância, né? Outros não são tão complexos, mas precisa ter uma forma, precisa ter
um segundo servidor, ou alguém que te faça isso, né? No caso do nosso cloud, aí a gente faz isso, né? A gente consegue recuperar de uma forma bem rápida, né? Então, essa é uma preocupação também que se precisa ter. Pode comentar aí, Leonardo, que tu tens O, a respeito disso, bom, experiências? eu acho que muito legal você trazer esse ponto, assim, porque Disaster Recover, né, o PCN, ele é um plano efetivamente. Ele tem que estar escrito, publicado de conhecimento de todo mundo. Durante muitos anos eu fui o gerente de infraestrutura de uma instituição e eu era responsável também pela gestão de risco, pela gestão de crise e pela gestão de risco. O que que acontecia? Dentro do plano de disaster recover, estava lá dito assim, ok, no momento que aconteceu um desastre, vamos pensar assim, a gente teve as enchentes aqui no sul, né? Agora não, ano passado, mas para nós fica muito vívido isso. No momento que se acionasse o disaster recover, o plano de continuidade de negócio, eu assumia o comando da empresa, né? E eu dizia para as pessoas o que cada uma tinha que fazer, em que momento e o que que elas tinham que executar, em que momento que elas tinham que executar isso. Então, por exemplo, eu acionava o meu diretor e dizia, diretor, tu precisa ligar para os acionistas e te falar o que está acontecendo dessa forma. Gerente de RH, tu precisa ligar para os colaboradores e falar para os colaboradores qual que é a ação que nós estamos definindo, para onde é que eles têm que ir. Tecnologia, vocês têm todos os procedimentos escritos do que precisa ser executado, em que tempo precisa ser executado, que sistema precisa subir primeiro, que sistema precisa subir depois. Ou seja, tem uma orquestração toda para acontecer e tem que ser uma pessoa que está fora do comando. Por quê? Porque o que acontece? Muitas vezes a pessoa que está no comando, ela está abalada, efetivamente. Eu passei por um incêndio num data center, né? É, e nossos dados, a gente conseguiu recuperar 3 dias toda a empresa, né? Só que recuperou por partes, ou seja, em 3 horas ou 4 horas eu recuperei os sistemas dos clientes, depois a gente começou a recuperar os sistemas marginais, satélites, enfim, dos clientes, até o ponto de eu conseguir recuperar toda a operação no segundo dia, e a partir do terceiro dia a gente teve estabilização. Porque existe todo esse processo também, né, gente? A gente considera que no plano, quando a gente escreve um plano de disaster recovery, a gente escreve assim, tá, o que que precisa subir primeiro, né? Cara, eu preciso subir primeiro o meu site, o meu sistema de comunicação com o mercado, né? Então tá, então primeira coisa, tem que subir em 30 minutos essa estrutura aqui de aplicação. Subam e ali, a partir dali, a gente começa a comunicar as coisas. E aí, gradualmente, subindo as aplicações que são importantes para o negócio, e aí vai recuperando totalmente até o ponto de estabilização. Quando chegou o ponto de estabilização, é o ponto final do teu plano. Aí acabou o desastre e tu começa a operação ao ponto de recuperar, né, toda a estrutura depois, enfim. Eu passei por um incêndio no data center, né, que é uma coisa que é bem crítica, assim, do ponto de vista de abalo, porque toda a estrutura estava dentro desse data center. A minha estrutura de contingência estava em outro ambiente, né? Estava em uma outra estrutura. Eu consegui pegar parte disso que estava no data center que pegou fogo, nossos equipamentos todos pegaram fogo, né? A gente conseguiu pegar o que eu tinha do disaster recover para recuperar, e para estabilizar eu tive que recuperar os meus equipamentos lá para tentar salvar alguma coisa. A gente salvou pouquíssima coisa, mas a gente conseguiu estabelecer dentro de um plano. 3 dias é um tempo adequado para um plano completo para o nosso negócio era, né? Óbvio, há impacto, óbvio que há situações que tu não prevê, né? Porque é o olho do furacão, mas tu recupera, né? E eu falo, depois que tu passa por um tipo de situação como essa, assim, tu cria calo, né? Então tu já sabe aonde mais ou menos tu tem que olhar, o que que tu tem que se prevenir, e a gente teve muito aprendizado em relação a isso nessa nossa empresa. Graças a Deus, é uma empresa que ainda está no mercado, que ainda está em operação, que ela cresceu depois disso também. Obviamente, ela perdeu clientes durante essa situação, porque tem negócio e negócio, ou seja, alguns clientes entenderam a situação da recuperação, outros clientes não entenderam e não conseguiram, né, gerir, porque também não tinha um plano adequado de RPO e RTO. Então, tudo isso tem que ser levado em conta, principalmente quando eu sou terceiro nesses aspectos. Então, é importante a gente manter esse cenário em vista, porque, gente, na hora da crise, efetivamente, cada um corre para um lado.
sabe? Cada um corre para o lado. Se a gente não pegar e juntar todo mundo, dizer, pessoal, calma, né? Bola o centro, agora cada um faz uma ação especificamente, aí a gente consegue sair do outro lado ali. Tem algumas perguntas ali no chat, ali, o É, pessoal tá é, perguntando. no final nós vamos parar a hora que terminar. Tá quase terminando. Tem mais um item aqui que eu quero tratar. Aí a gente já Já finaliza responde todo e mundo nós ali. isso, respondendo todo mundo de uma vez. Paulo tinha comentado comigo semana passada algo relacionado à enchente também. É o mesmo assunto que o Leonardo colocou aqui ou é diferente? Eu acho que é diferente, né? É diferente, é diferente. Sobre Tá, tá enchente, a mudo o gente. teu, tá É, mudo o teu É um microfone. pouco diferente, né? Eu acho é um caso também da enchente, né? E um caso bastante simples, né? O cliente ele fez uma migração de toda a sua quase toda a sua infraestrutura para nosso data center, né? Da Datacentrics. E ele disse assim: por questão de custo, já está estourando o meu orçamento, não vou levar meu RH. O meu módulo de RH vai ficar em casa, vou fazer um backup em casa e tudo bem. E, bom, é uma decisão sua, a gente faz exatamente o que o cliente deseja neste momento, faz a recomendação da boa prática de levar tudo, e no momento ele hesitou em levar. O que aconteceu? Ele ficou, não conseguiu entrar dentro do prédio, ficou mais de 4 dias sem luz, o no break dele parou, o backup dele parou, e o pior, ele, pelo nível de água na rua, ele não conseguiu entrar dentro do prédio. Então, ele ficou 2 meses fazendo pagamento da sua folha de pagamento, sem enxergar praticamente nada, né? Perdeu todos os seus dados de RH. Isso foi, ele diz assim, foi um custo absurdo, né? Perto do que eu quis economizar, né? Do que eu não quis gastar. Então, quando a gente faz esse tipo de migração, né? A gente, bem como o nosso colega Léo falou, nós temos que avaliar bem as estruturas, todas as estruturas que são migradas, né? E minimizar o máximo de erros, né? Para que isso não ocorra, né? Mas é uma situação inusitada, mas ela pode acontecer, Eu tenho, eu né? tô, Em algum momento na sua vida. durante a enchente, a gente teve algumas situações com alguns clientes, né? O Paulo citou um desses clientes, a gente teve um outro cliente que ele já está há muitos anos conosco, muitos anos conosco mesmo. E toda a estrutura dele ficou funcional, enfim, até porque a gente não teve impacto, né, nesse aspecto com relação aos clientes. Mas eu entrei de barco, 2,5 metros de água para explorar o servidor de arquivos dele, né, para a gente poder levar para o data center em São Paulo, para ele poder voltar a operar os arquivos, porque a parte importante do negócio dele eram os arquivos que ficavam locais, né? E ele precisava desses arquivos, era uma empresa é uma indústria, na verdade. E ele, cara, eu preciso voltar a operar a indústria, porque a indústria não tinha sido afetada, né? A planta não tinha sido afetada, mas o escritório dele tinha. Então ele precisava voltar a operar o quanto antes, e a gente teve que entrar de barco para tirar o servidor para levar ele para outro lugar. Então, assim, claro que esse é um extremo da situação, é público, né? A gente ganhou um prêmio internacional até da Oracle em relação à Procergs aqui no estado do Rio Grande do Sul, né? Que o pessoal migrou toda a estrutura praticamente de aplicações. A gente sabe que a Procergs tem um belo data center, uma grande uma estrutura, mas eles migraram toda a estrutura do data center, porque eles tiveram que desligar, né, o data center na hora. Assim, 2 dias depois que a enchente subiu, eles tiveram que desligar o data center por causa da questão dos no-breaks, e eles tiveram que migrar mainframe para a nuvem, né? E aí a gente ajudou eles nesse processo. O MP do Rio Grande do Sul, a gente acabou também perdeu o data center, e o site do MP ficava dentro do data center. A gente teve que fazer uma manobra junto com eles para subir o site. A gente conseguiu subir o site em horas ali, colocar de volta na hora, pelo menos um aviso dizendo o que estava acontecendo. De novo, gente, a gente está falando de casos extremos, mas que eles acontecem, né? Pô, na região de Blumenau é muito famosa pela questão de enchente também, né? A gente sabe disso, né? A região de Santa Catarina. Então tem áreas em que a gente tem que estar preocupado também com isso, né? Tem que estar preocupado com o desastre.
tornados têm se tornado cada vez mais normais, né, na região sul, né, e a gente está passando por essas situações, ou seja, tem que, agora a gente tem que virar um pouquinho a chave desses tipos de eventos também que podem acontecer e como a gente garante a estrutura e a continuidade do negócio, né? Bom, falasse Blumenau, né? A gente fica em Rio do Sul, que é tão complicado quanto Blumenau. A gente teve um problema parecido com esse aí que vocês tiveram, né? Na Sim. última enchente que teve aí, a gente pegou água até perto do segundo piso do prédio onde nós ficamos aqui, né? Os Nossa. servidores, eles ficam todos no terceiro, mas não adianta, mesmo que não chegue a enchente lá, a energia não acaba, não tem no break que aguente uma semana, né, de enchente de alagamento, né? E aí nós também parou, todos os nossos servidores pararam, e depois disso a gente tomou a decisão de levar todos os serviços que os clientes necessitam para continuar em funcionamento, eles estão hoje rodando na nuvem, né? Então, na data centers. Então, foi um caso extremo, né? Como vocês estavam falando, né? Mas eles acontecem, é a lei do Murphy, né? Se uma coisa pode dar errado, se prepara porque um dia ela vai dar errado, né? Então a gente nunca está livre dessas coisas. A mesma coisa como as invasões, né? Quanto mais a gente pode se cuidar o quanto for, é, alguém pode ter uma melhor segurança se alguém tomar uma ação ali de clicar em alguma coisa indevida, abrir uma portinha ali, pronto. Aí você se lasca de dentro para fora, né? Não Exato. é o ataque não é mais de fora para dentro, é de dentro para fora, né? E aí até quando você descobrir que foi o caso que aconteceu conosco lá em 2022, acho que foi, quando você descobre, muitas vezes já é tarde, né? Nós descobrimos cedo porque o cliente que trabalhava à noite me chamou, ligou no meu celular e me questionou por que o sistema estava fora do ar. Aí eu, beleza, já vou colocar de volta. Quando cheguei lá, os arquivos todos com um nome estranho, né? Não tinha como colocar nada de volta. Aí eu já acionei a equipe, já liguei de madrugada, 3 horas da manhã, liguei para o pessoal da equipe e entramos em ação, né? Conseguimos parar o que estava sendo executado, só que daí trabalhamos sábado o dia inteiro, domingo o dia inteiro e a semana seguinte em cima disso para recuperar, né? Conseguimos recuperar, né? Os clientes voltaram a funcionar, só que em compensação tivemos um prejuízo bem grande, é, fica aquela insegurança, né? Poxa, será que não vai acontecer de novo? Gato escaldado tem medo de água fria, né? Então, fica aquela insegurança aí. Vamos para o item final aqui, depois a gente responde as perguntas. É, quais são as vantagens hoje de a gente ter um sistema? O RP, eu estou falando de sistema, de Evolutize, né? Então é a minha vida, é o que eu vivo no dia a dia, né? Então eu vou falar de sistema Evolutize. Quais são as vantagens hoje que nós temos um sistema no data center? Primeira coisa é que você você terceiriza a dor de cabeça. Essa preocupação toda que nós falamos até agora de backup, de segurança, de recuperação, tudo mais, não é mais problema do TI da empresa, é problema do data center ou, no nosso caso, da Evolutize, junto com a Data Centrics, que a gente faz o trabalho em conjunto, né? Mas a primeira vantagem é essa. Depois disso, o Leonardo pode explicar para nós aí, no ponto de vista dele, quais as vantagens que nós temos. Depois eu comento mais alguma coisa em cima do que ele comentar aí. Eu queria da experiência dele aí para nos contar quais são as vantagens que nós temos em fazer essa migração. Eu acho que, assim, né, gente, quando a gente fala de infraestrutura, a gente está falando de data centers que são Tier 3, né, que são certificados internacionalmente, que tem uma garantia de disponibilidade de noves acima das casas decimais, ou seja, acima do nono 9, né, de disponibilidade. Ou seja, a gente tem a garantia da infraestrutura. Isso a gente pode afirmar. Além disso, tu tem suporte 24/7, monitoramento ativo, ou seja, coisas que acabam, claro, cada negócio é um negócio, mas eles antecipam problemas, né? Eles acabam garantindo que tu possa ter uma antecipação a qualquer tipo de situação que garanta a continuidade do teu negócio nesses aspectos. Ferramentas de gestão, ferramentas de ataque, né, anti-DDoS, anti-ransomware, dependendo do cenário que tu está estabelecido. E uma das coisas que eu falo muito, e eu defendo muito essa bandeira dentro da Data Centrics, assim,
como nós, como Trust Advisors, ou seja, como é que a gente pode, como um ente de confiança, né, do nosso cliente, trazer a realidade dos fatos. Porque a gente poderia, eu podia ser o cara que dizia data center, não, nunca tivemos falha, nunca teve problema, nunca aconteceu. Não, cara, tem. A gente trabalha em tecnologia, todo dia tem um problema diferente para resolver, sabe? Toda situação. O que que a gente batalha é pela estabilidade, pela questão do equilíbrio do ambiente, para aquilo que esteja funcionando no momento adequado. Mas a gente sabe que toda movimentação, toda estrutura de tecnologia, ela sempre tem um desafio diferente, né? Seja ele do ponto de vista de hardware ou de software, não importa, mas todo dia a gente tem uma bronquinha para resolver, né? Obviamente, quando a gente trata de uma estrutura um pouco maior, no caso de data center, no caso de infraestrutura, quanto mais estável eu estiver, mais estável as aplicações dos nossos clientes, mais estável o ambiente, né, com mais velocidade, enfim, para entrega para o negócio, de novo, batendo na questão do negócio. Mas estar centralizado num ambiente de data center te traz essa segurança, né? Na verdade, assim, não posso dizer que traz uma segurança, mas ele te traz um cenário em que tu possa compartilhar uma dor. Efetivamente, ou seja, tu tá com uma estrutura mais robusta, a não ser que você tenha um data center tier 3 dentro de casa, senão aí você está ok também, mas senão você está numa estrutura mais robusta de data center. E uma coisa muito legal, já fica o convite aqui para a gente organizar o dia que a gente puder, Evolutize, levar a galera que quer conhecer um data center mesmo, quer conhecer uma estrutura de data center, a gente organiza uma visita em São Paulo, né, para mostrar para vocês como é que funciona. Porque assim, depois que tu olha essa estrutura de data center, tu entende o porquê que é importante tu ter essa estrutura, assim, por que é importante a questão de, pô, contenção de gás, contenção de incêndio, controle de acesso, milhares de controles de acesso, até é difícil entrar no data center, mas assim, tu começa a entender o porquê que a infraestrutura é importante, porquê que esse aspecto de infraestrutura é importante. E claro que daí tu agrega com serviços, questão de suporte, monitoramento, toda a questão de antecipação em relação à observabilidade, aí tu consegue ter um cenário maior de garantia de disponibilidade de serviços. Show. Foi muito importante, tu colocou ali de que não, a ideia de que não vai ter problema, ela não existe, né? Problemas podem acontecer em qualquer lugar, né? Nós, inclusive, agora isso não aconteceu mais, mas nós tínhamos um problema bem frequente com relação às rotas. Eu acho que eu cheguei a falar contigo um ano atrás, mais ou menos, nós tivemos um Sim. problema bem sério aqui, em que clientes aqui do nosso lado, nós ficamos em Rio do Sul, clientes em Laurentino, que é uma cidade a 20 quilômetros daqui, não conseguiam acessar o sistema, e nós aqui, nós conseguimos acessar. O que aconteceu? Data center, tudo funcionando bonitinho, nenhum problema lá na VM, onde estava hospedado o sistema, nós acessávamos tudo normalmente. E o cliente aqui do lado não conseguia. Aí o cliente fica louco, né? Como que eu consigo acessar tudo? Acesso até o site do Grêmio. Foi engraçado, porque o cliente comentou isso, né? Acesso até o site do Grêmio e o sistema não consigo acessar. Então o que está acontecendo? Me resolve o problema. Só que daí é algo que a gente não fica de mãos atadas, né? São aqueles problemas realmente que não dependem de uma ação nossa, não depende de uma ação da data centers ou de quem quer que seja o provedor do serviço, né? Para resolver. Uma infraestrutura, nós temos um problema bem sério no Brasil quanto à infraestrutura, todo mundo sabe disso, né? Que parou de funcionar e nós precisamos esperar horas, foi praticamente o resto do dia sem o sistema funcionando. O que nós fizemos para o cliente conseguir, pelo menos, fazer as rotinas básicas? Disponibilizamos uma máquina aqui dentro da Evolutize, colocamos o TeamViewer nela, o cliente acessava o sistema pelo TeamViewer aqui dentro da Evolutize e conseguiu, pelo menos, emitir as notas, fazer os pagamentos que precisava, o básico daquele dia ele conseguiu fazer. Mas, no mais, tem funcionado muito bem, assim, né? Ele não tem tido grandes problemas, né? De Tu vez em sabe quando dá, acontece alguma coisa, mas é como o Leonardo falou, né? São coisas que qualquer ferramenta ela está propensa em algum momento gerar algum problema, ter alguma falha. Então, coisas criadas por pessoas, né? Então, Uma coisa que existe é esse importante risco, né? falar em relação a esse problema específico, até a questão do porquê estar num data center, né? Por exemplo, quando a gente identificou essa situação, por exemplo, desses clientes, a gente falou diretamente com os POPs,
ou seja, o POP de Santa Catarina, a parte de acesso, né, para entender assim, toda a internet de todo o CSP, de todos os provedores, ela conecta num POP de comunicação, e aí tem POPs espalhados em todos os estados, em algumas cidades. Esses POPs derivam, né, para os outros estados, conectam outros estados, é a forma como a internet, né, a nossa rede funciona hoje. Como ele falou, nossa infraestrutura é muito precária em alguns aspectos de comunicação. E o que estava acontecendo? Um POP que estava fazendo o roteamento, a publicação das rotas dos nossos IPs, porque nós somos a SN, ele não estava respondendo. E o cliente usava um provedor local que conectava só nesse POP, que ele só tinha rota para esse POP. E aí, pô, mas por que não está funcionando? Por que não está funcionando? A gente conseguiu falar com o POP, estabelecer de novas rotas, fazer a publicação. Ou seja, eu como ASN, eu consegui fazer esse movimento que talvez uma empresa que não tenha essa estrutura, que não tenha um protocolo de ASN ou não tenha a sua estrutura, ela não consiga chegar nesse aspecto. E aí, o tempo de recuperação, o que vai estar acontecendo, demora mais. Então, assim, a importância, às vezes, de ter um parceiro também nesse aspecto, tanto a Evolutize quanto a Datacentrics, vai conseguir efetivamente garantir um contato melhor, talvez, numa situação quando for muito específica, quando a gente está falando de malha nacional, né? Show de bola. Então, dentro das vantagens que eu consigo enumerar aqui, a gente é defensor da ideia porque nós conseguimos colocar quase metade dos nossos clientes já em nuvem, né? E a gente teve um ganho grande, é lógico, que de vez em quando acontece alguma sobrecarga, alguma coisa que a gente tem que atuar, mas aí a gente atua pontualmente ali e resolve, né? Às vezes precisa melhorar, tem uma máquina com processamento baixo, a gente precisa aumentar o processamento, a memória, o disco, são coisas, o link, são coisas que a gente precisa estar de olho monitorando o tempo todo. A Data Center nos ajuda com isso, né? Mas em paralelo a isso, nós criamos um monitoramento nosso. Aqui tem uma TV lá dentro da área de tecnologia, onde eu vejo todos os 25 servidores que eu tenho lá, eu vejo eles com os recursos principais em uso, e quando tem alguma sobrecarga, a gente já vê na hora. Colocamos um sistema de alertas, né? Quando atinge determinado percentual de uso, ele já manda um e-mail para nós, já avisa que tem um caso a ser cuidado ali, né? Então, entre as vantagens, nós temos alta disponibilidade, nós temos escalabilidade, que o Leonardo falou, a hardware é outro nível, segurança física, você não precisa mais estar se preocupando com alguém pegar fogo no teu CPD, né? Antigamente era chamado CPD, eu ainda sou dessa época aí. Também. Tem equipe especializada para te dar suporte. O licenciamento de todas as ferramentas que a gente usa são por conta do data center. Os backups são por nossa conta, backups, monitoramentos, tudo isso somos nós que cuidamos. O risco de se perder alguma informação é mínimo, né? Porque por causa da disponibilidade mesmo, né? E existe, sempre existe, né? A gente sabe, né? Mas é mínimo, né? Ele minimiza muito, né? Em função até mesmo do equipamento que é usado, né? Que o data center disponibiliza, né? A segurança, né, em si, de quedas, de invasão e tudo mais, é muito maior, né? Então, teoricamente, assim como eu comentei no início, a grande vantagem é que você vai estar rodando o sistema num equipamentos de ponta, com internet de ponta, com equipe de ponta dando suporte, né? Isso sempre é uma vantagem, né? Suporte, inclusive, é muito bom, né? A gente tem tido retorno muito rápido, sempre que a gente precisou. Não é à toa que a gente recomenda realmente que nossos clientes migrem, né? Os clientes que precisam melhorar, por exemplo, tu tem que fazer um investimento em servidores, em infraestrutura, muitas vezes vale a pena você fazer um estudo aí e ver se não sai mais barato a longo prazo você migrar para um data center. Eu falo da data center, né, mas cada cliente é livre para fazer isso onde achar melhor, né? Onde o retorno financeiro for melhor, né? Então, a recomendação realmente é rodar em nuvem, né? Recomendamos data center, né? Porque a gente é parceiro, mas é, se você puder pensar nessa opção de rodar o sistema em nuvem, a Evolutize recomenda. Rodamos tudo em SQL Server,
versão licenciada, standard, sem limitações, né? Então, a performance do sistema, ela melhora bastante, entre todas as outras coisas que nós já comentamos, né? Mais alguma coisa a acrescentar, César, Paulo? Senão nós vamos responder as perguntas, né? César, perdão, Leonardo. Conversei com o César ontem ele tá conosco aqui na escuta, mas tu falou sobre licenciamento, eu só vou dizer uma coisa assim, tem duas coisas que são certas na vida, né, que é a morte, e a segunda é que ninguém tem completamente o licenciamento Microsoft. Né? Porque assim, cara, nem a Microsoft às vezes entende a própria regra que eles implantam. Então, às vezes, para nós, assim, que temos mais contato com eles, com tudo, a gente discute muito a respeito da questão das regras, licenciamento, e para nós é um passo fundamental, é algo importante para nós, até por questão de compliance, né? Então, a gente sabe que às vezes o quão caro é um licenciamento e às vezes centralizado acaba sendo um ponto muito mais preparado. Eu brinco com comercial que, cara, eu realmente não sou comercial nenhum aqui. Eu tô pela tecnologia, então, vindo conosco, não vindo conosco, coisa importante assim, gente, é que a gente fale muito sobre tecnologia, assim, a gente consiga trazer conhecimento efetivamente, né, para todo mundo, que a gente consiga compartilhar muito disso, né? Estar conosco, não, com certeza a gente vai prestar o melhor serviço possível, mas se quiser conversar sobre tecnologia, mesmo não estando conosco, fico à disposição, à vontade, basta me procurar no LinkedIn aí e a gente pode conversar bastante a respeito disso. Show de bola. Obrigado, Leonardo. Então, vamos ver as perguntas, então, que o pessoal colocou lá. O Lúcio da Skyfor, não, peraí, tem um antes aqui. Sistema Antares está perguntando qual é a estratégia de backup a Evolutis está usando para os clientes que estão no data center. Assim, nós temos o backup da VM, que é feito diariamente pela própria Datacentrix, ele faz o backup de tudo que tem lá, né? Então, pouquíssimas vezes nós precisamos recorrer a esse backup, mas já utilizamos, funciona muito bem. E nós fazemos um backup diário para todos os clientes, esse é automático. Implantou o sistema, nós fazemos um backup diário do banco de dados. E ele fica guardado no data center. Mas, assim, ó, daí tem mais uma pergunta aqui embaixo que já vou acabar respondendo junto, eu acho, se eu não me engano. A gente tem a possibilidade de copiar esse backup para qualquer repositório que vocês tiverem, tá? Se vocês tiverem um repositório que a gente consiga copiar arquivos de forma automatizada, a gente cria um script e faz a cópia do arquivo para onde vocês quiserem, tá? Então, tô precisando de mais segurança, eu quero garantir o meu backup num lugar que é meu, onde eu tenho acesso a qualquer hora, onde eu posso baixar ele, onde eu não fico dependendo da Evolutize de me disponibilizar o arquivo, não fico dependendo de data center, eu quero ter acesso, eu quero ter ele dentro da minha empresa. Então, desde que você tenha um lugar compartilhado onde a gente consiga copiar, nós copiamos ele junto com a rotina de execução diária de backup, nós copiamos ele para você. Outra coisa, como eu falei antes, na metade da nossa conversa, nós estamos com planejamento de implementação do backup incremental. Para fazer ele a cada X horas, né, e salvar ele também nesse mesmo repositório. Então, isso tudo a gente vai estar tratando aí a partir da semana que vem, nós vamos conversar sobre isso lá dentro do setor. Eu já plantei a ideia lá, o pessoal aceitou e nós vamos estar trabalhando na implementação disso nos próximos dias. Além do plano que a Evolutice tem no data center, é necessário que o cliente tenha algo a mais? É o Lúcio aqui, é isso mesmo. Não é necessário que tenha algo a mais, Lúcio, mas se você quiser, se o cliente quiser disponibilizar esse repositório, a gente faz a cópia para outro lugar. A Data Centers também tem uma ferramenta chamada Vim, que eles recomendam aí, depois o Leonardo até pode comentar algo, se achar necessário, ou o Paulo. Mas a Evolutice não exige nada além disso. Nós fazemos o backup para vocês diariamente, com a opção de copiar para onde vocês acharem mais conveniente. O Alisson está me perguntando que a Evolutice possui algum plano ou serviço formal voltado para clientes que utilizam a aplicação e o banco de dados em ambiente on-premise, especificamente no que diz respeito à realização de testes
periódicos de recuperação, restore. Então, esse é o trabalho que nós vamos implementar. Esse trabalho, inicialmente, a gente vai colocar ele em execução no data center, né? Nos clientes que estão no data center, com a possibilidade da gente implementar dentro da tua estrutura também, quando ele estiver testado, prontinho, funcionando. Então, a gente pode conversar, pode me chamar em janeiro aí, quando estiver rodando certinho no data center, a gente já vai poder implementar aí para ti também. O Jefferson está perguntando aqui, no caso, a ransomware em específico, como nos proteger? O backup tradicional é suficiente ou precisamos de estratégias específicas? Bem, aí eu vou deixar o Leonardo me ajudar a responder isso aí. Tá. Assim, precisa estratégia complementar, tá? Quando tu tem um ataque de ransomware, normalmente, vamos imaginar o seguinte, tu tem a tua aplicação, servidor, né? Falando de ambiente on-premises, vamos pensar no melhor cenário, tu tem o teu ambiente local, né? Então, tu tem o teu servidor de aplicação, toda a estrutura. Muito provavelmente, tu compartilha credenciais de acesso entre esses dois servidores de alguma forma. Ou eles estão dentro do mesmo domínio, ou eles estão compartilhando algum tipo de acesso, porque tu precisa fazer a questão de cópia, a não ser que tu tenha uma estrutura de banco de dados em cima de outro sistema operacional, mas provavelmente tu está nessa plataforma. Se uma máquina é atacada, a outra vai ser atacada, fato. Né? Porque a forma como o ransomware se propaga na rede é através de protocolos que permitem compartilhamento de credencial. Então, tu será atacado. Inclusive, os teus desktops, a tua estrutura interna vai ser atacada. O que é importante? Garantir um bom antivírus, né, nas máquinas, que ele esteja atualizado, importante que ele esteja atualizado, ativo, rodando, né, sem as exceções, né, para garantir que realmente as máquinas estejam protegidas. Com isso, tu vai garantir, ok, se eu tiver uma tentativa, por exemplo, um usuário clicou num e-mail indevido ou baixou algum aplicativo, né, para o teu ambiente, tu vai garantir que isso seja evitado. Além disso, garantir que os teus servidores, e às vezes a gente falha nisso, os servidores também têm um antivírus. E garantir que a performance do teu servidor garanta que tu tem um antivírus, porque normalmente quando tu tem uma aplicação rodando junto com um antivírus, tu tem concorrência de processamento, memória e disco, e às vezes tu acaba degradando a performance, né, do teu banco de dados, por exemplo. Se tu tem um SQL Server instalado, pode ser que tu degrade a performance do SQL Server porque tu tem um antivírus ativo, e aí tu coloca o antivírus, o banco de dados nas exceções, tua máquina foi atacada, tu perdeu o teu banco de dados porque estava nas exceções a pasta do banco de dados. Então, assim, garantir que a tua infraestrutura garantir que a infraestrutura garanta é ótimo, é uma redundância em pleonasmo, mas garantir que essa infraestrutura tenha ativo o teu antivírus e que tu tenha capacidade suficiente para que tu possa tanto processar o teu sistema de forma com uma performance legal, quanto tu tenha estrutura. Diante de tudo isso ainda, ter uma ferramenta ou ter uma forma de garantir a imutabilidade dos dados. Né? Tem várias ferramentas no mercado que já fazem isso hoje, que tu pode contratar, o Vim é uma delas, mas que tu tem imutabilidade, ou seja, que se tua máquina for atacada, o teu ambiente, o teu repositório estão lá salvos. Então tem várias formas de tu garantir isso, mas assim, nunca é uma estratégia só, não tem uma fórmula mágica, vou dizer, em relação a isso, né? Tu vai ter que sim ter outras ferramentas ou outros controles, pelo menos para que isso aconteça, tá? Obrigado, Leonardo. O Lúcio perguntou de novo aí, além do banco de dados, existem arquivos que ficam dentro do data center, tipo as notas, tal, beleza? Esses arquivos, o backup deles é feito junto com a VM, tá? A gente só faz o backup de arquivos separados do banco de dados, né? A gente executa o backup do SQL Server e salva ele, né? Então, esses arquivos, sim, é feito backup diário deles, inclusive é por 5 dias, né? Que fica guardado, né? Mas é da VM inteira, né? Então, quando precisar recuperar, precisa falar com a gente e nós fazemos a solicitação no data center e eles recuperam exatamente aquele arquivo que precisar lá dentro, eles conseguem recuperar para nós. Isso. Então, beleza? O Vim ele trabalha com uma questão de recuperação granular. Ou seja, mesmo que eu faça o backup da VM inteira, eu posso abrir essa VM, ir na pasta específica, recuperar o arquivo específico do momento específico. Então tem essa possibilidade toda.
uma coisa também, Oslica, assim, a Datacentrics, ela respeita a política de backup do cliente. Então, né, como tu colocaste, a forma como hoje a gente faz backup para vocês, e além disso eu tenho a minha estrutura de backup, ou seja, naquela política que a gente falou lá para vocês, 3, 2, 1, 1, 0, né, a gente obedece esse modelo. Então, ou seja, eu tenho 2 data centers, a minha estrutura de backup fica externa a um desses data centers ainda, fica em outro data center, né? Hoje eu armazeno tanto em mídia HD quanto em mídia física de fita, né? Externo, esfrio os dados. Eu posso mandar isso para nuvem públicas também, a gente pode compartilhar. Então, tem várias formas, é muito obedecendo a política de cada cliente. Porque, assim, a Data Center tem o seu PCN e o seu PCR DTI. Mas é importante que cada empresa tenha o seu, porque eu obedeço aquilo que pedirem, né? Cara, eu preciso recuperar o meu ambiente completo agora. Beleza, estou lá, desligo lá, ligo a chave vermelha, desligo, ligo a outra, tá no ar. Mas quem tem que dizer isso efetivamente é o cliente, né? Não cabe a data centers tomar esse tipo de decisão. Pessoal, eu acho que é isso aí mesmo. Já tivemos 1 hora e meia de conversa aí, já foi bem, no meu entendimento, foi bem produtivo. A gente conseguiu esclarecer vários pontos aí. Agradeço ao Leonardo aí pela disposição de estar conversando com a gente, Paulo, que nos ajudou também a fazer acontecer isso, né? O César não está aí aparecendo fotinho, mas ele estava aí com a gente antes também. Eu agradeço a vocês aí pelo auxílio que tem nos dado aí para nos passarmos para os nossos clientes aí a importância desse assunto, que é o backup, que é a segurança dos dados, né? E aos clientes aí agradeço também a participação de quem pôde estar aí. Quem não pôde ver todo o webinar vai poder ver no YouTube. Nós vamos disponibilizar isso aqui no YouTube nos próximos dias aí, então vai ficar lá. Pode acessar lá e pode recuperar só algum ponto onde tenha perdido, ou tenha achado interessante, queira ver de novo, precisar repassar para alguém da equipe, alguém conhecido aí. Não precisa nem ser cliente Evolutize, pode ser de alguém conhecido de vocês aí quiserem repassar para assistirem, fiquem à vontade. Vai estar disponível aí no YouTube, provavelmente até na semana que vem. Aí agradeço a todos aí pela participação e tenham um ótimo dia, um dia abençoado aí, que Deus abençoe vocês e guarde. E espero que a gente possa nos ver em breve aí de novo, tá? Valeu, um abração. Vocês têm algum recado para passar, para finalizar aí, Paulo e Leonardo? Ah, pessoal, vamos, uma questão de uma sugestão, vamos abrir a câmera, se possível, e tirar uma foto para deixar esse momento guardado aí. O que vocês acham? Ele não libera, Paulo. O jeito que a reunião Oi. foi montada, ele Ah, bloqueia. ok, Seria uma boa ideia, mas ok, infelizmente ok. está bloqueado. Pois eu só tenho a agradecer, eu adoro conversar a respeito desses assuntos, me motiva muito conversar a respeito desses temas, né? Eu particularmente gosto muito, e fico à disposição se um dia precisar conversar novamente, se quiser conversar, alguém que precisar alguma dúvida, alguma coisa, através, né, dos líderes Evolutize, ou falar conosco diretamente, enfim, a gente está à disposição aí, e isso que, pô, fico lisonjeado de ter sido convidado para conversar com vocês, e muito obrigado de novo pelo convite. Joia. Obrigado a todos aí. Um abração, tá? Valeu, gente. Valeu. Obrigado. Boa tarde. Bom dia. Tchau, tchau.